No seguimento do vídeo anterior, o vídeo 102, a situação agrava-se bastante a seguir à Segunda Guerra Mundial. E porquê? Porque, bom, sabemos todos o quanto foi terrível a Segunda Guerra Mundial, não só pela quantidade de milhões de mortes que provocou, como pela desorganização total, sobretudo a nível da agricultura e da, da produção agrária. E uma das consequências que teve a guerra foi precisamente colocar muitos países em situação de grande carência alimentar. Então, as empresas, o que é que acontece? As empresas que tinham participado no esforço de guerra, nomeadamente na elaboração de alimentos para os soldados, né, foi uma nova indústria que teve que surgir, de repente viram-se sem trabalho, digamos, né, porque deixaram de ter que produzir essas rações para soldados de uma maneira tão acentuada. E por outro lado havia um nicho de necessidade que era o de dar comer rapidamente a tanta gente que estava a passar mal, não é? Porque muitos países tinham sido afetados pela guerra, tinham deixado de produzir alimentos agrícolas, o número de pessoas disponíveis para trabalhar no campo face a tão grande quantidade de pessoas que tinham morrido também tinha diminuído, e essas mesmas empresas dedicaram-se ao fabrico de alimentos. E que tipo de alimentos? Bom, alimentos que rapidamente suprissem as carências de calorias que as pessoas precisavam. E aí começam a surgir essas grandes empresas que processam sobretudo cereais e os vendem a um preço mais barato, não é? Mais barato do que a carne, do que o peixe, do que os ovos. Muitos campos que tinham servido para criar gado de uma forma saudável foram substituídos por criação maciça e industrial de animais, por campos de cultivo de milho, de trigo, de soja, que rapidamente podiam produzir alimentos para dar de comer a essa gente toda. E depois, como se isso tudo não bastasse, começaram-se a juntar a esses alimentos produtos que faziam esses alimentos tornar-se mais apetecíveis. E aí surge o açúcar em grande escala nos cereais, surge o glutamato, surge a frutose, a sacarose, como forma de abrilhantar o gosto e cativar as pessoas para esse gosto. É claro que isso deu muito mau resultado. Isto começa nos anos 40 e tal, década de 50, tem-se acentuado e neste momento aquilo que a gente vê é toda uma multiplicidade de produtos carregados de açúcar, carregados de sal, carregados de glutamato, de sacarose, que de facto viciam as papilas gustativas das pessoas, mas que fazem um mal terrível à nossa saúde. E olhando lá para trás desde o vídeo 100 até agora, nós vemos que não temos quaisquer condições de adaptação. O nosso orgânico, nosso genoma, a nossa natureza não tem a mínima possibilidade de em tão pouco tempo se adaptar a esta evolução tão danosa para a nossa saúde. E pronto, isto conduz aos resultados de hoje em dia: obesidade, doenças associadas ao consumo indiscriminado de produtos que nada têm a ver com aquilo que nós somos, hipertensão arterial, AVCs, enfim, diabetes de vários tipos, inflamações. Vivemos quase todos num estado inflamatório geral que depois dão origem a doenças muito graves, como é o cancro, por exemplo, e é este o panorama atual. Porquê? Por isto, porque realmente nós estamos a consumir, grande parte dos alimentos que estamos a consumir não têm nada a ver com aquilo para o qual nós fomos feitos para consumir. Alimentos mais sãos, mais saudáveis, mais simples e com base naqueles alimentos essenciais que nos levaram à evolução. Espero ter sido elucidativo acerca do grande problema alimentar que nós estamos a enfrentar, e realmente é preciso termos consciência daquilo que comemos e fazermos boas escolhas. Caso contrário, não conseguimos sair dessa armadilha que é cada vez mais acentuada por toda a informação, por toda a publicidade que há feito. Reparem que quase todos os dias surge um novo produto que é mais do mesmo. Um novo alimento que é mais do mesmo. A base é o quê? Cereais, de um tipo, de outro tipo, com lactose, sem lactose, com glúten, sem glúten, mas a gênese é a mesma. Com mais açúcar, com menos açúcar, com mais calorias, com menos calorias, enfim, tudo isso. Mas na verdade o problema é sempre, sempre, sempre o mesmo. Nós não fomos feitos para comer este tipo de alimento.